Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal marca para amanhã um novo depoimento do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. A convocação é resultado das contradições do depoimento dele à Polícia Federal. O Superior Tribunal de Justiça define que medidas protetivas da Lei Maria da Penha devem ser aplicadas sem limite de prazo. O Ministério Público Federal apura desrespeito do direito de uso do nome social por jovens e adolescentes no Enem. Tribunal de Justiça de Minas Gerais publica o primeiro acórdão com resumo escrito por inteligência artificial em linguagem simples. No Dia da Consciência Negra, a importância do combate ao racismo e ao preconceito. E a transformação de vidas por meio da literatura. O projeto de formação de leitores dentro de unidades prisionais. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, dia 20 de novembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal marcou para esta quinta-feira, dia 21, um novo depoimento do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. A convocação é resultado das contradições do depoimento de Cid na última terça-feira na operação contra-golpe, deflagrada com autorização da Corte. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes na petição que tramita no Supremo sobre a colaboração premiada de Mauro Cid a respeito dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que, em virtude das contradições existentes entre os depoimentos do colaborador e as investigações realizadas pela Polícia Federal na PEC 13.236, a realização de audiência para oitiva de Mauro César Barbosa Cid, no dia 21 de novembro, às 14 horas, na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal, para esclarecimentos relacionados aos termos da colaboração, regularidade, legalidade, adequação e voluntariedade. A decisão de Moraes foi após o depoimento de Mauro Cid ontem à Polícia Federal. Ele foi convocado no âmbito da Operação Contra-Golpe, que prendeu 5 pessoas suspeitas de arquitetar um atentado para assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo as investigações, o plano teria sido orquestrado por integrantes da alta cúpula do governo de Jair Bolsonaro. Em depoimento à PF, Cid afirmou que não tinha conhecimento do plano, que seria executado após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. A Polícia Federal entregou ao STF um relatório apontando omissões e contradições no depoimento de Mauro Cid e pede a anulação da delação premiada. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu anular os votos recebidos pelo Partido Social Cristão para o cargo de vereador em Mossoró nas eleições de 2020 por fraude à cota de gênero. Com a decisão, os votos obtidos pelo partido foram anulados. As informações com a repórter Manuela Borges. Os ministros analisaram o caso envolvendo 8 mulheres que concorriam à Câmara Municipal de Mossoró. A suspeita era de que as candidaturas fossem de mentira, apenas para cumprir a lei que determina que os partidos devem assegurar o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo nas eleições. O ministro Ramos Tavares, relator das ações de investigação judicial eleitoral, entendeu que houve fraude e reformou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Para o ministro, o caso se enquadra na situação em que o TSE tem jurisprudência consolidada. Podemos identificar 4 circunstâncias incontroversas. Primeira, uma inexpressiva votação obtida pelas candidatas, e aqui ressaltando que uma delas, inclusive, nem chegou a votar nela própria. Um segundo item, que é uma divulgação de campanha absolutamente singela. Terceiro item, prestações de contas, no caso aqui, 6 delas, com prestações de contas de campanha absolutamente padronizadas. E, por fim, a existência de vínculos familiares entre as candidatas. Com a decisão, os ministros anularam os votos recebidos pelo partido para vereador no município e tornou 10 pessoas inelegíveis por 8 anos.
O Ministério Público Federal começou uma apuração em relação ao desrespeito do direito de uso do nome social por jovens e adolescentes no Enem. O repórter Márcio Fontinelli tem as informações. O Ministério da Educação tem um prazo de 15 dias para apresentar ao Ministério Público Federal explicações e informações sobre a exigência de alteração de registro na Receita Federal para considerar o nome social de jovens e adolescentes trans na identificação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Um procedimento de apuração foi aberto pelo MPF após denúncias de candidatos. Ao questionar o procedimento, a Procuradoria da República reforçou que o Supremo Tribunal Federal, entre outros pontos, já determinou que o nome social seja reconhecido em documentos, independentemente de procedimentos burocráticos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais publicou o primeiro acórdão com resumo escrito por inteligência artificial em linguagem simples. A iniciativa abre precedente para novas publicações com auxílio dessa ferramenta no Judiciário Mineiro. A reportagem é de Fabrício Veloso. O acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tema 91, foi publicado no Diário do Judiciário Eletrônico, do TJMG. O documento trata das relações de consumo e aborda a necessidade de o consumidor resolver os problemas com fornecedores antes de entrar com ação na Justiça. O resumo da decisão traz 5 parágrafos que foram escritos em linguagem simples e com auxílio de 2 ferramentas de inteligência artificial, o ChatGPT, da empresa OpenAI, e o Notebook LM, da Google. São frases construídas em ordem direta e de fácil compreensão pelo cidadão. Um dos parágrafos, por exemplo, diz que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu por maioria que é necessário tentar resolver o problema diretamente com o fornecedor antes de ajuizar uma ação. Essa tentativa pode ser feita por diversos meios, como SAC, PROCON, agências reguladoras, plataformas online ou notificação extrajudicial. Se o fornecedor não responder em 10 dias úteis, o consumidor pode acionar a Justiça. A tecnologia utilizada é o que nós chamamos de inteligência artificial generativa, quando a máquina cria um conteúdo original de forma automática com base em dados fornecidos previamente. No caso, o resumo das 44 páginas do acórdão foi sintetizado automaticamente. A iniciativa foi da EGEF, a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do TJMG. De acordo com o diretor executivo de Gestão da Informação Documental, Tiago Doro, a síntese de textos jurídicos por inteligência artificial é uma prática já adotada pela escola e foi muito oportuna ao tema do acórdão. A gente associou a questão tecnológica, essa capacidade, de geração de textos da IA generativa, com o Pacto Nacional pela Linguagem Simples, que é um projeto do CNJ, que visa traduzir os termos jurídicos, os termos técnicos em linguagem mais acessível à população. O segundo vice-presidente do TJMG e superintendente da EGEF, desembargador Saulo Versiani, também destaca o pioneirismo do acórdão na esfera jurídica. É uma decisão inédita também, sob o ponto de vista jurídico, e uma decisão que precisava ser explicada, uma vez que se trata de um acórdão extremamente complexo, que envolve uma doutrina grande, e precisava, portanto, que isso fosse mais palatável, mais inteligível para as pessoas. A seguir, novo fórum é inaugurado no interior de Alagoas para melhorar as condições de trabalho e serviços à comunidade. É a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre uma clínica de estética que teria descumprido o Código de Defesa do Consumidor. Nós voltamos já. O Fórum da cidade de Atalaia, em Alagoas, foi ampliado e reinaugurado. O novo espaço vai melhorar as condições de trabalho e serviço na cidade.
Repórter Natália Lopes mostra como ficou. A sede ganhou novas salas de audiência, nova sala de juiz, secretaria e também um novo tribunal do júri, obedecendo às normas do CNJ. A engenheira responsável pela obra, Maria Marques Luz, pontuou outras melhorias. Teve a questão também da acessibilidade para a comunidade, porque o fórum era muito pequeno, muito apertado, e hoje o fórum é uma dimensão que deixa todos de boca aberta, porque traz também conforto tanto para os servidores como para a comunidade em geral. As obras iniciaram em janeiro deste ano e, além da reforma geral de todas as instalações do fórum, uma ampliação de 200 metros garantiu uma recepção mais ampla e também melhorias no estacionamento. Agora, o prédio passa a ter 527 metros de área construída. O juiz da comarca de Atalaia, João Paulo Alexandre dos Santos, falou sobre a entrega do equipamento para a comunidade de Atalaia e sobre as dificuldades antes da reforma. É um momento muito importante para a comarca de Atalaia. A nossa demanda tem aumentado muito e o espaço que a gente tinha, muito antigo, já não adequava bem os nossos servidores, os jurisdicionados, né? Então, foi uma obra de porte, superou as nossas expectativas, ficou muito melhor do que a gente imaginava. E o nosso compromisso agora é prestar um serviço cada vez melhor à população e reverter esse investimento em benefício da sociedade aqui de Atalaia. A gestão do presidente Fernando Tourinho estabeleceu um calendário de obras e reformas em todo o estado de Alagoas. Outras cidades também serão contempladas com entregas até o final do ano. Nós estamos obstinados para podermos realizar a maior quantidade de obras possíveis da atual gestão. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão da Justiça de Minas Gerais e mandou excluir de um canal do YouTube reportagens sobre uma clínica de estética que teria descumprido o Código de Defesa do Consumidor. Os detalhes com a repórter Manuela Borges. Na decisão liminar, a ministra Carmen Lúcia considerou que a Justiça Mineira aparentemente descumpriu uma jurisprudência da Suprema Corte que proibiu a censura de publicações jornalísticas. De acordo com a magistrada, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalístico somente devem ser resolvidos posteriormente, por meio do direito de resposta ou indenização, quando necessário. O caso veio parar aqui no STF depois que uma consumidora buscou um programa no YouTube para denunciar uma empresa de estética, que não fez o reembolso de um serviço de depilação a laser não prestado. O programa que fez a mediação e ajudou a solucionar o problema publicou a reportagem nas redes sociais. Mas a empresa de Minas Gerais entrou na justiça para tirar o conteúdo da plataforma. Após analisar a decisão da Justiça Mineira, a ministra Carmen Lúcia ressaltou que a suspensão de matérias jornalísticas podem prejudicar a liberdade de imprensa e de expressão. E isso, segundo a ministra, limita o jornalismo, uma atividade essencial à democracia, e ainda coloca em risco o direito constitucional de informar e ser informado. A seguir, o município de Mirandópolis, no interior de São Paulo, vai ter que indenizar a viúva de um motorista de ambulância que morreu em acidente de trânsito com mais 5 pacientes. E julgamento que discute se a administração pública pode ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigações trabalhistas devidas a funcionários terceirizados será reiniciado no plenário físico. Voltamos já. O julgamento que discute se a administração pública pode ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigações trabalhistas devidas a funcionários terceirizados vai ser reiniciado no plenário físico. Os detalhes com a repórter Manuela Borges. O ministro da Suprema Corte, Edson Fachin, pediu destaque e interrompeu o julgamento virtual que agora será analisado no plenário físico da Corte. O caso chegou ao STF por meio de um recurso extraordinário do governo de São Paulo, contra uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho.
No processo, o TST entendeu que o governo paulista tinha responsabilidade subsidiária nas parcelas devidas ao trabalhador de uma empresa terceirizada, contratada pelo Estado. Para o TST, a fiscalização do contrato não foi adequada. Já o governo estadual alegou que não houve conduta culposa, já que a empresa foi contratada por meio de licitação. Agora, a Suprema Corte analisa se a administração pública precisa provar que não tem culpa na fiscalização de obrigações trabalhistas devidas a funcionários terceirizados. Em outro processo, o TST lembrou que a antiga lei de licitações afasta a responsabilidade da administração pública de ser responsabilizada por encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não pagos por empresas contratadas. A Suprema Corte também já havia decidido que o poder público não tem responsabilidade automática caso a empresa terceirizada deixe de pagar encargos trabalhistas de seus empregados. Antes do pedido de destaque, 3 ministros já haviam votado. Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso e Flávio Dino atribuíram ao empregado o papel de comprovar o comportamento negligente da administração pública ou a relação entre o dano e a ação ou omissão do poder público. Para os magistrados, os órgãos públicos só têm tal responsabilidade se houver prova inequívoca de conduta omissiva na fiscalização dos contratos. O julgamento é de repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão terá de ser seguida por todos os demais tribunais do país. Ainda não há data para o novo julgamento. O município de Mirandópolis, no interior de São Paulo, vai ter que indenizar a viúva de um motorista de ambulância. O trabalhador e 5 pacientes morreram no acidente de trânsito depois que ele perdeu o controle da direção e capotou o veículo. A decisão foi da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagem Larice de Paula. A viúva do motorista de ambulância entrou com ação trabalhista contra o município pedindo indenização por danos morais e materiais. Em defesa, a Prefeitura de Mirandópolis alegou ter havido responsabilidade exclusiva da vítima pelo acidente. Foi apresentado laudo pericial que atestava boas condições do veículo e da pista onde o capotamento ocorreu. A perícia, segundo o processo, também teria constatado que o trabalhador dirigia acima da velocidade permitida. O juízo de 1º grau aceitou os argumentos e rejeitou o pedido de reparação. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve a sentença. Segundo o regional, a viúva não conseguiu comprovar a culpa do município. A mulher recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Ela alegou que o TRT desconsiderou que o laudo pericial não concluiu que a velocidade foi o fator determinante do acidente. Ressaltou ainda que o marido trabalhava em uma jornada excessiva e estava há 5 anos sem férias. A relatora do recurso na 5ª turma, a ministra Morgana Richa, lembrou que a Corte considera a atividade de risco a condução de veículos em estradas e rodovias. Isso porque o condutor está exposto a perigo maior e diferenciado a que um motorista comum não está sujeito. A ministra destacou também que a jurisprudência do TST prevê a aplicação da responsabilidade objetiva ao caso, quando fica demonstrado o exercício de atividade de risco à integridade física ou psíquica do empregado, é dispensada a comprovação de culpa do empregador. O emprego de velocidade é justamente uma das qualificadoras do risco acentuado da atividade de motorista de ambulância. Assim, ao afastar a aplicação da teoria da responsabilidade civil objetiva e negar o pedido de indenização por danos materiais e moral, a decisão atacada contrariou a jurisprudência desta Corte. Por unanimidade, a 5ª turma condenou o município de Mirandópolis a pagar indenização de R$200 mil por danos morais e materiais à viúva do motorista de ambulância. A prefeitura apresentou embargos declaratórios. A audiência de conciliação ou mediação não é obrigatória na ação de busca e apreensão de bem em alienação fiduciária. O entendimento é da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Samanta Peçanha. A alienação fiduciária é uma forma de garantia em que o devedor transfere a propriedade do bem ao credor até a quitação da dívida. O devedor continua a usar o bem, mas só volta a ser o proprietário após o pagamento total.
A norma que regulamenta a garantia é o Decreto-Lei 911 de 1969, que permite que o credor, em caso de inadimplência, recupere bens alienados fiduciariamente por meio de busca e apreensão rápida. O devedor tem 5 dias após a apreensão para quitar a dívida e reaver o bem. Se o prazo expirar sem pagamento, a propriedade do bem é consolidada em favor do credor. Em um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, uma administradora de consórcio ajuizou ação de busca e apreensão devido à falta de pagamento das parcelas de um financiamento garantido por alienação fiduciária. Em contestação, o devedor reconheceu o débito e solicitou ao juiz que fosse reconhecida a renegociação da dívida com a concessão do depósito. A Justiça do Piauí julgou procedente o pedido de busca e apreensão e afastou o requerimento do réu por se tratar de pedido genérico. Além disso, a Justiça Estadual entendeu que não ficou configurada a nulidade suscitada na apelação devido à não realização da audiência de conciliação. No STJ, o devedor pediu a reforma do acórdão e o retorno dos autos ao primeiro grau para ser dada a oportunidade de realização da audiência de conciliação. Ele argumentou o descumprimento da regra do artigo 334 do CPC e isso tornaria nula a sentença. A relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrighi, mencionou o precedente do STJ no sentido de que a audiência prévia de conciliação ou mediação prevista no CPC é obrigatória no procedimento comum, sendo dispensada apenas se o desinteresse for manifestado de forma expressa por ambas as partes. Porém, o artigo que trata sobre o tema não é aplicável ao caso em julgamento e, mesmo que fosse, o réu não suscitou o vício na primeira oportunidade de manifestação no processo. Com isso, foi negado o provimento ao recurso especial. A seguir, termina amanhã o prazo de inscrições para audiência pública para discutir a relação trabalhista entre motoristas de aplicativos e as empresas. O Superior Tribunal de Justiça define que não há limite de prazo para a aplicação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Voltamos já. As inscrições para audiência pública para discutir a relação entre motoristas de aplicativo e a plataforma digital terminam nesta quinta-feira. A audiência foi convocada pelo ministro Edson Fachin, relator do recurso, que tem repercussão geral reconhecida. Na ação, a empresa Uber Brasil questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu o vínculo de emprego entre a empresa e uma motorista do Rio de Janeiro. Ao reconhecer o vínculo, a Justiça Trabalhista considerou que a Uber faz o cadastro dos motoristas com requisitos mínimos, aceitando ou não o profissional. A empresa é quem fixa os preços das corridas e o percentual a ser descontado para ela. O motorista não tem controle nenhum em relação ao preço das corridas. A autonomia dele é restrita a definir os horários e a aceitar ou não os percursos. A empresa pode desligar o motorista de forma unilateral. Ao recorrer ao Supremo, a Uber afirma que o entendimento do tribunal atinge um novo modelo de negócio de economia compartilhada de trabalho por meio da tecnologia, o que limitaria o direito à livre iniciativa do exercício de atividade econômica. Para Fachin, o tema faz parte de um debate global sobre as dinâmicas de trabalho na era digital. Por isso, os participantes da audiência devem atender critérios de representatividade, especialização técnica e de conhecimento do tema para garantir a pluralidade dos argumentos. Mais de 10 mil processos semelhantes tramitam em instâncias inferiores da Justiça do Trabalho. A decisão do Supremo vai valer para todos os casos. O Superior Tribunal de Justiça definiu que as medidas protetivas da Lei Maria da Penha devem ser aplicadas sem limite de prazo. Acompanhe com a repórter Jéssica Castro. A terceira sessão do STJ definiu que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade. O julgamento aconteceu sob o rito dos recursos repetitivos e, por isso, esse entendimento deve ser seguido pelos tribunais de todo o país em processos que discutem a mesma questão.
Os ministros do colegiado concluíram que as medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e que elas não podem estar vinculadas a instrumentos como inquérito policial ou ação penal. O autor do voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o risco de violência doméstica pode permanecer mesmo sem a instauração de inquérito policial ou com seu arquivamento, ou até sem o oferecimento de denúncia ou ajuizamento de queixa-crime. O ministro explicou ainda que este entendimento não afeta os direitos do acusado, porque ele pode provocar o juízo de origem quando entender que a medida não é mais pertinente. Foi considerado, por fim, que exigir que a mulher vá ao fórum ou à delegacia de polícia para solicitar a manutenção da medida protetiva causaria uma revitimização e violência institucional. A Justiça do Trabalho tem competência para executar acordo entre o Ministério Público do Trabalho e o município de Magalhães de Almeida, no Maranhão. A decisão foi da seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho e é responsável por uniformizar a jurisprudência do TST. Para o colegiado, a execução do termo de ajustamento de conduta entre as partes está ligada às questões trabalhistas, especialmente aos direitos fundamentais de crianças e de adolescentes. Reportagem de Michele Chiapa. 2.564. Esse é o número de crianças e adolescentes identificados em situação de trabalho infantil no Brasil em 2023. Desse total, 2.305 estavam inseridos nas piores formas de trabalho infantil, segundo o balanço divulgado em junho deste ano pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A Organização das Nações Unidas tem como meta erradicar o trabalho infantil até 2025. A seção 1 de dissídios individuais do TST decidiu que a Justiça do Trabalho tem competência para executar um termo de ajuste de conduta estabelecido com os objetivos de implementar políticas públicas de erradicação do trabalho infantil e de regulamentar situações de trabalho de adolescentes. O caso julgado envolveu um TAC entre o município de Magalhães de Almeida, no Maranhão, e o Ministério Público do Trabalho. O MPT apresentou embargos à SDI1 contra a decisão da 5ª turma do TST. O colegiado havia entendido que, por envolver políticas públicas, as cláusulas do termo de ajuste de conduta estariam fora da competência da Justiça do Trabalho. Isso porque o município não era tomador direto de serviços. Porém, em outro caso, idêntico, a 8ª turma havia se posicionado de maneira diferente. Diante da divergência, a discussão foi encaminhada para o órgão responsável por uniformizar a jurisprudência do tribunal. Na SDI1, o relator ministro Cláudio Brandão ressaltou que desde a emenda constitucional 45 de 2004, não é mais necessário que a disputa envolva apenas a relação entre empregado e empregador para que a Justiça do Trabalho seja competente. Sobre o caso julgado, ele explicou que a questão não deve ser remetida à Justiça Comum, pois a execução do TAC está ligada a questões trabalhistas, especialmente aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes. O magistrado entendeu ainda que o critério material é o que dá à Justiça do Trabalho a responsabilidade de garantir a efetividade das medidas estabelecidas no acordo. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade. Com a decisão, o processo deve retornar à vara de origem para prosseguimento. Não cabe mais recurso. A transformação de vidas por meio da literatura. Você vai acompanhar agora uma reportagem especial sobre um projeto de formação de leitores dentro de unidades prisionais por meio da remissão de pena. A leitura em troca de redução de dias na prisão já era recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2013 e se tornou resolução em 2021. Confira na reportagem de Janaína Toscano. O presídio Evaristo de Moraes, no Rio de Janeiro, tem cerca de 2.200 detentos, cumprindo pena ou à espera de julgamento. Quinzenalmente, eles recebem a visita de uma turma da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o projeto LER, Leitura, Existência e Resistência. É o primeiro ciclo que André participa e logo de cara pegou para ler o livro indicado por um colega de cela. Pai Francisco fez ele reviver toda a sua história. O pai é preso e ali conta a história do filho, falando com a mãe, né?
ele tem o filho, tem o pai como um herói, como um pai presente, e tudo aquilo foi comigo. Eu tenho meu filho que se chama João Gabriel, que aonde que eu estava, ele estava junto comigo. Jorge também se reconhece na obra de um xará, o autor baiano de Capitães de Areia. Hoje eu estou lendo um Jorge Amado que retrata um pouco da minha infância também, porque é um livro que diz muito sobre crianças abandonadas, que vivem de furtos, vivem de golpes, cortiços, mas de certa forma o autor Jorge Amado ele não retrata eles como vítimas, não trata eles com piedade, e sim pessoas dotadas de inteligência, de energia. É assim como eu me via. Sempre gostei muito de tirar um pouco do meu tempo real para fazer parte do tempo fictício. O livro traz isso para a gente. A gente parte do princípio que a literatura ela tem uma forma de linguagem que permite a reflexão sobre o próprio sujeito, sobre a própria identidade, no momento em que ele lê uma determinada situação, em que ele literalmente constrói uma ideia de julgamento, que ele se coloca no lugar do personagem, de determinado evento. O coordenador explica que o objetivo é a formação de leitores dentro de unidades prisionais por meio da remissão de pena. A leitura em troca da redução de dias na prisão já era recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2013 e se tornou resolução em 2021, o que estabelece procedimentos e diretrizes para a implantação dos projetos nos presídios nacionais. Os ciclos de leitura são mensais e contam com 3 encontros. Na primeira semana, os professores apresentam os títulos e eles escolhem o que vão querer ler. Na segunda, se reencontram para discutir as obras. E, por último, apresentam uma resenha da história lida. Como o ciclo ele dura literalmente um mês, são 12 encontros no ano, podendo remir até 48 dias. É o máximo que a resolução permite. Apesar da resolução, o Censo Nacional de Leitura em Prisões, realizado pelo CNJ no fim do ano passado, apontou que o acesso a esse direito ainda é restrito. Quase 55% dos presídios têm projetos de leitura, mas desse percentual, 20,5% não garantem a remissão por meio deles. O censo também identificou que entre as 1.347 unidades prisionais do país, pouco mais de 30% não têm bibliotecas ou espaços de leitura e 26,3% não realizam atividades educacionais. E que 53% das pessoas privadas de liberdade são analfabetas ou têm ensino fundamental incompleto. A gente entende que trabalhos como esse é que efetivamente vão trazer ressocialização. Existe uma lógica hoje de muita repressão e nem sempre é o que de fato vai fazer funcionar. A gente tem que quebrar esse paradigma. Eu não consigo resolver isso só de forma violenta ou só de forma coercitiva. Eu preciso, sobretudo, convencer as pessoas com uma retórica que seja equilibrada para que elas se convençam pessoalmente. Aí eu diminuo o ambiente de detenção carcerário e isso faz diferença no final da relação. Paulo Roberto ainda tem um longo período a cumprir aqui dentro, mas tem aproveitado as oportunidades que a unidade oferece para diminuir esse tempo e alimentá-lo de sonhos. Quando há a ressocialização, a mente da pessoa, quando sai por aquele portão ali fora, ela muda. Não, hoje eu não quero mais essa prática porque eu sofri lá dentro, fiquei sem minha família, fiquei na solidão, fiquei com saudade. Então, é algo que entra no nosso coração. É valioso e compreensível, né, que a remissão de pena, que tem o objetivo de remir pena para quem participa, é importante. Mas eu acho que tem esse outro lado simbólico, né, que é essa reeducação, essa ressocialização, ou se a gente chamar de recuperação. Eu prefiro chamar de uma libertação. Né? Eu acho que a gente tem a ver com compreender, né, a literatura, a leitura como um espaço de exercício da liberdade. No próximo bloco, no Dia da Consciência Negra, a importância do combate ao racismo e ao preconceito. E a história de Luiz Gama, um abolicionista que usou o direito para libertar centenas de escravos de forma pacífica. Até já!
O dia 20 de novembro foi escolhido para celebrar a consciência negra porque marca a morte de Zumbi dos Palmares, principal símbolo da resistência à escravidão. A luta pela liberdade, no entanto, teve outros heróis menos conhecidos, mas nem por isso de menor importância. A repórter Evne Araújo conta agora a história de Luiz Gama, um abolicionista que usou o direito para libertar centenas de escravos de forma pacífica. Luiz Gonzaga Pinto da Gama nasceu no dia 21 de junho de 1830, no estado da Bahia. O Brasil era um império. A escravidão era realidade há 300 anos. A cultura do café era o setor que mais reunia pessoas escravizadas em solo brasileiro. Como quase todos os negros da época, Luiz Gama teve uma infância marcada pela violência. Aos 10 anos, foi vendido como escravo pelo próprio pai. A vida de Luiz Gama ganhou um novo contorno aos 17 anos. Um jovem estudante que se hospedou na fazenda onde ele era explorado o ensinou a ler e a escrever. Um ano depois, Gama fugiu para São Paulo. Lá se alistou na Força Pública da província, uma espécie de polícia da época. Foi dispensado em 1854 por suposta insubordinação. Anos antes, Luiz Gama tentou frequentar o curso de Direito do Largo de São Francisco, atualmente Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Por ser um homem negro, enfrentou a hostilidade de professores e alunos, mas persistiu como ouvinte das aulas. Embora não tenha concluído o curso, o conhecimento adquirido permitiu que atuasse anos depois na defesa jurídica de pessoas escravizadas. A partir desse lugar que ele se torna um abolicionista, um ativista contra a escravidão e um confrontador, quanto mais, do que à época se chamava de preconceito de cor ou ódio de raça. Luiz Gama é uma figura que, acessando o mundo das leis, do direito, né, ele soube manejar e até mesmo ensinou várias outras pessoas a defenderem a liberdade, a se colocarem a serviço da liberdade. Luiz Gama se destacou também como jornalista. Na literatura, ficou conhecido pelos poemas em que satirizava a aristocracia e os poderosos da época. Hoje, é reconhecido como um dos grandes representantes da segunda geração do romantismo brasileiro, apesar de ter enfrentado a oposição de acadêmicos conservadores. E é também um símbolo de afirmação da negritude. Ele é o primeiro poeta negro a escrever um livro no Brasil, a publicar um livro no Brasil em 1859. Portanto, ele é um símbolo de justiça e um símbolo de afirmação negra. Combinando esses dois símbolos, se torna o poderosíssimo Luiz Gama. A luta em prol da abolição da escravatura foi um dos principais feitos de Luiz Gama. Ele é considerado um dos maiores líderes abolicionistas do Brasil. Engajado nos movimentos contra a escravidão e a favor da liberdade dos negros, fundou em 1869, com Rui Barbosa, o jornal Radical Paulistano. Em 1880, liderou a Mocidade Abolicionista e Republicana. É nessa perspectiva que Luiz Gama ilumina um movimento, né, abolicionista popular e radical, que inclusive pensava no fim da escravidão como uma condição fundamental não só para a garantia da liberdade para os ainda escravizados, mas como uma condição indispensável para que as promessas de cidadania pudessem ser efetivamente cumpridas a todos aqueles que não estavam submetidos à escravidão, como libertos e nascidos livres. Nos tribunais, Luiz Gama conseguiu libertar mais de 500 escravos. Alguns livros de história narram um número bem maior, 1000 libertações. As causas eram diversas. Muitas envolviam negros que podiam pagar pelas próprias cartas de alforria, mas eram impedidos pelos senhores de serem libertos. O Gama luta pelo conhecimento e luta pelo direito. Constitui uma banca advocatícia abolicionista que é responsável pelo maior feito de liberdade da advocacia no mundo, que é a libertação de mais de 500 pessoas através do direito. Luiz Gama escreve o direito dentro do abolicionismo e o abolicionismo dentro do direito. Parece simples olhando hoje, mas foi uma luta gigantesca
e que muito inspira a pensar o direito hoje. Luiz Gama faleceu em 1882 e foi sepultado no cemitério da Consolação, em São Paulo. O túmulo dele virou ponto de reverência ao primeiro advogado negro do Brasil. O Luiz Gama funda as bases da democracia no Brasil. Um homem negro que venceu a escravidão, que organiza um movimento popular pela alfabetização, pela educação, para acesso a direitos e liberdade, que pensa as bases da democracia. Então a República Brasileira muito ganha se prestar reverência, respeito, tributo a quem idealizou ela, a quem pensou ela, a quem sonhou com ela. Em 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil reconheceu oficialmente Luiz Gama como profissional da advocacia. Em 2017, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco criou uma sala em homenagem a ele. Os ideais e o legado de Gama permanecem vivos até hoje, inspirando a luta por uma sociedade justa, livre, igualitária e sem preconceitos. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra foi instituído por lei em 2023 e, entre outros pontos, pretende promover a luta contra o racismo. No Superior Tribunal de Justiça, diversos julgamentos buscam combater ações discriminatórias e equívocos. Acompanhe a reportagem especial de Liamara Mendes. Silva, o sobrenome mais comum no Brasil. Milhões de cidadãos e cidadãs carregam a nomenclatura nas certidões de nascimento, passaportes, carteiras de trabalho e outros documentos. Mas além do sobrenome, o que Robert Medeiros da Silva Santos, Silvio José da Silva Marques e Carlos Edmilson da Silva têm em comum? Eles foram reconhecidos de forma equivocada, condenados e cumpriram parte da pena por crimes que não cometeram. Fiquei preso por 12 anos de prisão injustamente. Minha vida antes da prisão era uma vida digna, uma vida voltada para a família e sonhos que foram impedidos. Por 2 vezes eu tentei tirar minha própria vida, mas eu pensava na minha mãe. Meu passado não tem como pegar uma borracha e apagar. Ele sempre vai estar carregado comigo, como uma tatuagem escrita na minha pele. Ataliba Neto é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal há 18 anos. Atualmente é responsável pelas investigações em Ceilândia, região administrativa mais populosa do Distrito Federal, localizada a 30 quilômetros de Brasília. Segundo ele, o reconhecimento deve ser feito de forma rigorosa para assegurar os direitos de todas as partes envolvidas, conforme o que está previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Segundo os mandamentos legais, a pessoa que irá realizar o reconhecimento, ela deve primeiramente indicar as características físicas da pessoa investigada. Depois disso, nós devemos colocar a pessoa que suspeitamos ser o autor do crime, o investigado, em uma linha, juntamente com pessoas com as mesmas características físicas ou com características físicas semelhantes, para que a vítima ou a testemunha possa reconhecê-lo. Isso é muito importante fazer para que a gente não induza a vítima a reconhecer uma pessoa de forma errada. Por foto, também é possível fazer o reconhecimento de uma pessoa suspeita. O Superior Tribunal de Justiça entende que, além de seguir o mesmo procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico deve ser visto apenas como etapa antecedente do reconhecimento presencial. Ou seja, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmada em juízo. Mas não foi o que aconteceu com Carlos Edmilson da Silva e o caso dele chegou ao STJ. Após ser condenado em vários casos de estupro, a 5ª turma do STJ absolveu Carlos Edmilson da Silva. O relator do caso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que as condenações foram baseadas unicamente na palavra das vítimas após reconhecimento por foto e presencial, mas sem que as regras legais fossem observadas. Para a advogada Lázara Carvalho, especialista nas relações étnico-raciais e direitos humanos, muitas das falhas do reconhecimento fotográfico podem estar ligadas ao racismo estrutural. Você ouve muitas pessoas dizerem a frase de Angela Davis: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Só que num processo onde o racismo é estrutural, estruturante e institucional como o nosso país, nós precisamos dar alguns passos atrás para conseguir chegar numa perspectiva antirracista. Porque, embora eu diga que sou antirracista,
quando fala num suspeito, qual é a primeira imagem que vem à minha mente? Normalmente é a estatura mediana, pele negra, cabelos curtos. Se a gente sair aqui na rua, nós acharíamos pelo menos 12 pessoas culpadas com muita facilidade. Então, é necessário que tanto os julgadores, o sistema de justiça e toda a sociedade faça essa reflexão. Todos nós nascemos numa sociedade racista e todos nós estamos comprometidos com o racismo estrutural. Agora, até que ponto esse racismo estrutural ainda atua em você? Dados divulgados pelo gabinete do ministro Rogério Schietti Cruz mostram que em 2023, das 377 decisões do STJ que revogaram a prisão provisória ou absolveram réus devido a falhas no reconhecimento como autores de crimes, 281 tiveram como fundamento a existência de erros na identificação por meio de fotografias. O índice corresponde a 74,6% do total. Tantos equívocos levaram o STJ a consolidar o entendimento de que o passo a passo legal do reconhecimento criminal não se trata de mera formalidade. Sempre tem por trás de cada uma dessas investigações uma pessoa, as suas famílias, as suas relações, a sua história de vida. Quando a gente consegue olhar para um tribunal da importância do Superior Tribunal de Justiça, que é o Tribunal da Cidadania aqui no Brasil, e entender este compromisso, determinando que o reconhecimento não é só uma recomendação, mas ele é obrigatório do ponto de vista do que diz a legislação processual penal, realmente é algo que nos dá esperança e expectativa de que, de fato, a gente vai construir um sistema de justiça muito mais eficiente e melhor para todos nós. O edifício sede do Supremo Tribunal Federal está iluminado nas cores vermelho, amarelo e verde em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. A iniciativa destaca a trilogia de tons vermelho, amarelo e verde que estão presentes nas bandeiras de 13 países africanos, onde as cores fazem parte dos símbolos nacionais. A cor vermelha faz alusão ao sangue dos guerreiros africanos. O amarelo simboliza as riquezas. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.